Olá, eu sou o professor Wilson Santos, professor de raciocínio lógico e matemática, e hoje em particular faremos um trabalho, uma apresentação sobre algumas questões aqui no conteúdo concursos. Para entendermos um pouquinho sobre o que é esse movimento das questões de raciocínio lógico no tocante aos conteúdos de concurso, a gente costuma dividir, ou as bancas elaboradoras costumam tratar de maneira bem distinta, quando a análise é uma análise do ponto de vista proposicional e quando a análise é uma análise mais matemática. Então a gente vai entender o raciocínio lógico da seguinte forma: ou a gente aborda uma vertente do raciocínio lógico formal, o raciocínio aristotélico, e nesse sentido a gente trabalha com a álgebra das proposições, a análise de sentenças lógicas, dado aí em que a gente trabalha o que é uma proposição, por que ela se diferencia de outras frases, por que a gente pode julgá-la de maneira apenas exclusiva como ou verdadeira ou falsa. Então nesse tocante a gente trabalharia aí com uma parte do raciocínio chamado raciocínio lógico mais algébrico proposicional. No caso aí as sentenças seriam aí as proposições. E no outro lado a gente tem as bancas que gostam mais de harmonizar a matemática do ponto de vista mais técnico mesmo. Essa matemática que a gente costuma ver no dia a dia do ensino fundamental e médio, e no caso você com certeza teve essa base aí no decorrer dos seus estudos de ensino básico. Então nesse sentido, nosso curso aqui no conteúdo vai trabalhar com toda essa vertente, tanto a parte da álgebra proposicional quanto da matemática básica, associando aí as mais diversas bancas elaboradoras. Hoje em particular a gente destacará uma ferramenta fundamental para o sucesso em muitas questões, que é o uso do diagrama lógico. O diagrama lógico, que ora ele é tratado aí nas questões de análise proposicional e ora ele é discutido também na análise e interpretação de conjuntos, problemas envolvendo conjuntos numéricos, enfim. Então a gente vai discutir as duas abordagens. Em primeiro lugar, eu queria tratar com você essa primeira análise com relação a uma parte mais proposicional, destacando aí o que nós chamamos de argumento. Em particular, a gente vai discutir a parte de argumentos já na culminância do curso de análise proposicional. Então a argumentação lógica, ela é já o fim do nosso curso de análise proposicional. A gente vai entender o que é um argumento a partir de um discurso mais sólido sobre as sentenças dadas como proposições. Mas aqui nós utilizaremos um caso particular de argumento, que é o silogismo. O silogismo é um caso particular de argumento. Silogismo, caso particular de argumento, que tem como fundamento essencial ser tratado a partir de duas premissas. Essas duas premissas devem necessariamente serem quantificadas, são premissas categóricas. Existem os quantificadores comuns que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa linguagem, que são os quantificadores universais e os quantificadores particulares. Os universais ainda podem ser afirmativos ou negativos, e os particulares, idem, podem ser afirmativos ou negativos. Aqui nós discutiremos duas premissas que gerarão, evidentemente, uma conclusão. Essa estrutura do silogismo exige algumas características que aqui não é o momento, mas eu já vou dizer rapidamente o que nós teríamos aí como uma abordagem mais simplista. A gente teria necessariamente que ter os quantificadores em todas as sentenças, em todas as proposições, sendo elas premissas ou conclusão, e a gente tem algumas amarrações. Por exemplo, precisamos conhecer o que é um termo médio, o que é um termo maior e um termo menor, para que a gente confie na validade desse argumento. Bom, agora, de que maneira que eu posso utilizar estes respectivos silogismos, uma vez que eles apresentam aí os quantificadores, sem que antes tenhamos uma boa aula sobre essa introdução? A gente vai fazer, já que eles possuem quantificadores, a gente vai fazer uso de uma interpretação a partir de diagramas lógicos. Então, nós vamos enunciar agora a questão e nós, a partir dessa questão, conseguiremos aí discutir um exemplo muito bacana da aplicação dos diagramas lógicos. Vamos à questão. Das premissas
nenhuma pessoa de bem está satisfeita com o aumento de preços. Alguns políticos estão satisfeitos com o aumento de preços. Então observe que a gente tem duas premissas. A primeira, nenhuma pessoa de bem está satisfeita com o aumento de preços. A segunda, alguns políticos estão satisfeitos com o aumento de preços. Segue-se necessariamente que. Então observe que a gente tem aí a premissa número 1 e a premissa número 2, e eu quero gerar uma conclusão necessária, quer dizer, uma conclusão garantida a partir das premissas. Aí eu gosto de dizer para o meu aluno em sala de aula o seguinte: quando a gente está em busca de algo verdadeiramente certo, exclusivamente certo, a gente usa do seguinte artifício lógico: sempre que puder não ser, não é. Sempre que puder falhar, falhou. Então nós vamos analisar as proposições colocadas aí como afirmativas e observar se elas podem falhar em algum momento. Na medida em que ela puder falhar, ela não é a nossa resposta. Quando ela não puder falhar, ela é a nossa resposta. Então observem a partir daí, quando eu digo nenhuma pessoa de bem está satisfeita com o aumento de preços, eu posso utilizar do diagrama lógico para representar estas informações. Veja comigo aqui o uso do diagrama lógico. Olha só como é que a gente vai representar essa estrutura. Quando ele diz nenhuma pessoa de bem está satisfeita com o aumento de preços, eu posso representar um diagrama caracterizando as pessoas de bem e um outro diagrama caracterizando o aumento de preços. A segunda premissa diz: alguns políticos estão satisfeitos com o aumento de preços. Então tem que haver interseção com o segundo diagrama, mas o primeiro com o segundo evidentemente é disjunto, não há interseção. Então aqui pode haver, não deve haver interseção, uma vez que algum político está satisfeito com o aumento de preços. Há interseção entre político e aumento de preço, mas não há interseção entre pessoas de bem e aumento de preço. A gente pode então representar essa primeira análise, mas eu poderia representar uma outra análise. Vamos observar aqui que sempre que eu não estiver mentindo, para a lógica eu estou dizendo a verdade. Então se eu não mentir, eu continuarei dizendo a verdade. Vamos para uma outra interpretação, tratando da seguinte maneira. Eu poderia ter a primeira representação, pessoas de bem e aumento de preços de maneira disjunta novamente, mas eu poderia ter uma interseção comum entre pessoas de bem e aumento de preços através dos políticos. Como posso garantir que isso não fere o enunciado do problema? Só reler. Vejam que quando eu observo o diagrama, está em acordo com o enunciado. Veja que eu tenho: nenhuma pessoa de bem está satisfeita com o aumento de preços, isso é verdade, estão disjuntos, e alguns políticos estão satisfeitos com o aumento de preços, também é verdade. Nada foi dito acerca de político e pessoa de bem, então eu posso inferir que exista a possibilidade, portanto, de políticos que são pessoas de bem. Eu não posso garantir que não são. Como o enunciado não garante que não é, eu posso inferir que é. A segunda diagramação poderia muito bem representar o nosso enunciado. E poderíamos fazer novas interpretações. Essa outra é possível também. Façamos aqui uma rápida terceira observação. O enunciado diz que nenhuma pessoa de bem pode, ou melhor, está satisfeita com o aumento de preços, mas eu poderia garantir o seguinte, ó, veja como seria legal essa situação. Colocar que alguns políticos estão satisfeitos com o aumento de preços e incluir, colocar como incluso o conjunto das pessoas de bem dentro dos políticos. Ah, Wilson, mas isso não foi dito no enunciado. Sim, mas não fere o enunciado. Toda vez que eu não ferir o enunciado, eu estou dizendo a verdade. Por essa razão, essa nova interpretação também é válida. Então nós teremos a seguinte situação agora. Quando a gente observar as respectivas afirmações do nosso gabarito, a gente vai perceber a seguinte coisa: se tiver a possibilidade de falhar, não é a nossa resposta. Observa, por exemplo, a letra A que diz: nenhum político é pessoa de bem. O primeiro enunciado, aliás, a primeira diagramação confere: nenhum político é pessoa de bem. Mas já a segunda tem político que é pessoa de bem. Então eu não posso garantir. Se puder falhar, falhou. Logo, a letra A falhou, não é a nossa resposta.
Observa agora a letra B, que diz: alguns políticos são pessoas de bem. A gente percebe que são pessoas de bem alguns políticos no segundo diagrama, tem pessoas de bem que são políticos no terceiro diagrama, mas no primeiro diagrama não tem nenhuma pessoa de bem que é político. Então, novamente falhou, e se pode falhar, falhou. Então, nós temos aí, pessoal, você que está acompanhando, a letra B também não é a nossa resposta. Observe então a letra C comigo. Algumas pessoas de bem são políticos. Observa que nós temos isso válido no segundo item e no terceiro item. Algumas pessoas de bem são políticos. Mas no primeiro item, novamente, não temos nenhuma pessoa de bem que é político. Logo, nós novamente não temos a resposta na letra C. A letra D, no entanto, diz assim: nenhuma pessoa de bem é político. Isso observa-se necessariamente no primeiro diagrama. Nenhuma pessoa de bem é político no primeiro diagrama. Já no segundo falha, porque tem pessoa de bem que é político, e no terceiro também falha, porque tem pessoa de bem que é político. Logo, a letra D também falhou. Por exclusão, nosso enunciado nos refere aí a resposta correta na letra E. Observa a letra E que diz assim: alguns políticos não são pessoas de bem. Observa no primeiro diagrama que existe político que não é pessoa de bem. Na verdade, todos, porque nenhum deles é pessoa de bem no primeiro diagrama. No segundo diagrama, observa aqui que existe político que não é pessoa de bem. Olha que tem aqui, políticos que não são pessoas de bem. E neste outro caso, nós temos, no terceiro caso, políticos que não são pessoas de bem. Observa aqui a representação político que não é pessoa de bem. Ou seja, a letra E não tem falha, logo é a nossa resposta. Agora acompanhe o seguinte raciocínio nisso tudo. Quando nós fizermos essa explanação usando de diagramas, a gente encontra o resultado sem problema nenhum. Mas aí vem uma dica que é também um pequeno macete. Quando eu digo nenhum A é B, isso é a mesma coisa que dizer que nenhum B é A. Isso é fato, porque quando a gente representa a relação disjunta A com B, se não tiver nenhum A que é B, evidentemente nenhum B é A. Então, toda vez que o enunciado trouxer no seu gabarito, na sua relação de afirmações do gabarito, representações equivalentes, ela não é a nossa resposta. Então, nota aí a letra A que diz: nenhum político é pessoa de bem. É a mesma coisa na letra D, que diz: nenhuma pessoa de bem é político. Então, letra A e letra D, estas não seriam nossas respostas. O mesmo acontece com essa situação aqui representada, pessoal. Olha só, você que está acompanhando, observa só. Quando eu digo que algum A é B, isso é o mesmo que dizer que algum B é A. Nessa situação, observa comigo. Algum A é B, algum B certamente é A. Nota que na representação de diagramas, quando a gente coloca que algum A é B, a gente percebe que algum B também é A. Isso é equivalente. Então, se no enunciado as afirmativas do gabarito tiverem letras que tragam essa relação equivalente, essas letras também não são resposta para o nosso exercício. Observa que isso acontece no nosso enunciado na alternativa de letra B de bola. Alguns políticos são pessoas de bem, junto com a alternativa C. Algumas pessoas de bem são políticos. Elas estão dizendo a mesma coisa, logo também não é a nossa resposta. Então, por eliminação do gabarito, a gente já encontraria a letra E sem precisar, inclusive, diagramar. Mas isso é interpretação lógica. E por fim, para nós termos uma terceira ferramenta aliada a esse tipo de discurso, a gente poderia recorrer no final do nosso curso, aqui no conteúdo, à análise dos silogismos. Aí tem uma dica com relação ao silogismo. Toda vez que um silogismo for construído, a sua conclusão segue a parte mais fraca. Entenda agora o que seria essa parte mais fraca. Se na proposição categórica nós tivermos uma parte quantificada de forma universal, ela é mais forte do que se ela for de forma particular. Então, quando eu digo, por exemplo, todo ou nenhum, são quantificadores universais, e esses quantificadores universais, eles são certamente mais fortes
do que se eu estiver representando quantificadores particulares, como por exemplo algum é ou algum não é. Então veja só, se estivermos comparando os universais com os particulares, certamente os universais são mais fortes. Agora, quando estivermos comparando aquilo que é afirmativo daquilo que é negativo, aí nós temos um outro detalhe. Toda vez que compararmos afirmativo com negativo, o afirmativo é mais forte do que o negativo. Então o que seria seguir a parte mais fraca? Segue particular entre particular e universal e negativo entre negativo e afirmativo. Então volta no enunciado, que só de ler o enunciado a gente chegaria na conclusão. Observa o enunciado comigo. Nenhuma pessoa, nenhuma é universal. Nenhuma é universal. Muito bem. E nenhuma é universal, mas é negativo. Agora lê a parte de baixo. Alguns estão satisfeitos. Alguns estão. Veja, alguns é particular, mas é afirmativo. Então, entre o universal de cima e o particular de baixo, a conclusão vai seguir o particular. Então vai seguir o algum ou alguns, ok? Mas tem a parte de cima negativa e a parte de baixo afirmativa. Entre a parte de cima negativa e a parte de baixo afirmativa, segue o mais fraco, que é a negativa. Então tem que ter a estrutura alguns não são. Ou seja, tem que ser particular, porque é mais fraca que o universal, e negativa, porque é mais fraca do que a afirmativa. Então, quando a gente faz essa análise, se nós lermos novamente as alternativas, nós temos: pode ser a letra A que tem nenhum, não, porque nenhum é universal. Pode ser a letra B que tem alguns são, não, porque é particular, mas é afirmativo. Pode ser a letra C que diz que alguns são, não, porque é particular, mas é afirmativo. Pode ser a letra D que é nenhum, não, porque é universal. Então é a letra E que trata de particular. Alguns políticos não negativo são pessoas de bem. Então, particular negativa é a nossa resposta. Veja que quando a gente lida com raciocínio lógico, a gente trata de uma série de ferramentas que podem gerir a nossa resolução. Então, nós vamos dar uma pausa com relação a essa abordagem e a gente volta daqui a pouco para discutir uma abordagem agora da aplicação do diagrama lógico, só que no tocante à matemática mais pura, o uso aí de conjuntos e de interpretação de conjuntos, ok? Obrigado aí pela companhia.